Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Vamos fazer esse exercício 12 aqui, que ele é um exercício que pede para você fazer conversões de unidade de medida aqui da memória de alguns computadores. Lembrando que as memórias utilizam potência de base 2, tá? Então, para facilitar para a gente aqui, eu coloquei essa tabela aqui, que é a tabela de conversão de unidades, tá? De potências de base 2, que são os bytes da vida, que a gente vai estar utilizando aí, tá? Então, o sistema é muito similar àquele sistema de medidas que a gente já utiliza desde o sexto ano, tá? De quilômetro, metro, centímetro. A única coisa que muda é que aqui a gente está trabalhando na base 2 e lá a gente trabalhava na base 10. Então, o mesmo raciocínio a gente vai seguir. A gente vai estar multiplicando ou dividindo por potências de base 2 aqui, só que nesse caso aqui é 2 elevado a 10, tá? Então, para cada linha que eu mudo aqui, eu vou ter que multiplicar ou dividir por 2 elevado a 10, tá? No caso aqui, quando eu saio de uma unidade grande e vou para uma unidade pequena, para compensar isso daqui, eu tenho que acabar multiplicando por 2 elevado a 10. Se eu sair de uma unidade pequena e vou para uma unidade grande, eu vou dividir por 2 elevado a 10. Então, vamos ver aqui caso a caso. No exercício A, ele pede para converter para bytes, né? Todos os exercícios vão ter que ser convertidos para bytes, ou seja, vai ter que chegar até aqui a primeira linha, tá? Ah, e ele pede para converter 512 megabytes para bytes. Então, primeiro, eu vou colocar o 512 aqui, que é a unidade ali, o valor numérico inicial que ele está pedindo. Agora, o megabyte, eu vou tirar o megabyte e vou colocar as potências de base 2. Então, ó, ele está aqui o megabyte. Para ele chegar no byte, ele vai ter que fazer um salto, dois saltos, beleza? Então, ele vai ter que fazer 2 elevado a 10 uma vez, vezes 2 elevado a 10 de novo, beleza? Então, dá para a gente já calcular algumas coisas aqui. Por exemplo, 512, eu consigo escrever 512 na base 2. 512, se eu escrever isso na base 2, dá 2 elevado a 9. Beleza? E 2 vezes 2, 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10, usando a propriedade de potência, conserva a base e soma expoente. 10 mais 10, 20. Só que agora eu tenho de novo multiplicação de potência de mesma base. Então, conserva a base, soma expoente. 20 mais 9, 29. E pronto. Finalizei o exercício. Então, 512 megabytes é equivalente a 2 elevado a 29 bytes. Beleza? Vamos para o próximo exercício, que é o exercício B. Ele pede para converter de 2 gigabytes para bytes, tá? Então, aqui já tem o número 2, então eu vou copiar o número 2 que já está ali. Vezes, agora eu vou sair aqui de giga até byte. Então, de giga até o byte, quantas multiplicações por potências de 2 elevado a 10 eu vou ter que fazer? Então, vai ser uma, duas, 3. Cheguei onde eu precisava. Então, eu vou fazer 2 elevado a 10 uma vez, 2 elevado a 10 duas vezes, 2 elevado a 10 três vezes. Só que aqui, pessoal, ó, quando eu não tenho nada, eu tenho 1, correto? Então, eu tenho uma multiplicação sucessiva aqui de potência de base 2. Então, é só eu conservar a base e somar todos os expoentes. Então, vai ser 10 mais 10 mais 10, 30, mais 1, 31. Então, isso daqui é 2 elevado a 31. E já acabou o exercício, tá? Então, 2 gigabytes é equivalente a 2 elevado a 31 bytes. Beleza? E por fim aqui, o último exercício, ele pede para converter 3 gigabytes para byte. Então, o 3 que está aqui, eu vou copiar aqui. Então,
o 3 eu copiei, vezes gigabyte é a mesma quantidade que eu já andei aqui no exercício anterior, mas vamos marcar aqui de novo, ó. Do giga para o byte, eu vou dar uma, duas, três casas. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 elevado a 10 três vezes. Uma, duas, três. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de bases iguais. O 3 eu não posso fazer nada, vai continuar ali, vai ficar 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Conserva, deixa eu arrumar esse 2 aqui, vai ficar 2 elevado a 10 mais 10 mais 10, 30. Então, a resposta final é 3 vezes 2 elevado a 30, tá? Então, usando essa tabelinha aqui, ó, para cada linha que você movimentar, você vai fazer uma multiplicação por 2 elevado a 10, tá? Como todos aqui estavam indo em direção à origem aqui, à unidade principal aqui, então a gente multiplicou tudo por 2 elevado a 10. Caso a gente estivesse saindo de uma unidade, no caso aqui, de uma unidade pequena, e chegando a uma unidade grande, aí a gente ia ter que fazer divisões por potências de 2 elevado a 10. Beleza? Mas não teve nenhum exercício desse tipo aqui. Então, exercício 12 resolvido. E até o próximo.